1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. A palavra de Deus diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois, diz o texto, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Ó Deus, nós te agradecemos pela bênção que temos de abrir a tua palavra agora, nesse momento de culto. Ó Deus, é um momento tão especial para nós, porque sabemos que o Senhor é quem nos dá esse privilégio, quem nos dá a alegria, ó Pai, de podermos nos deslocar, podermos nos atentar, ó Pai, para cultuá-lo, para bendizê-lo, para proclamar o teu nome e para ouvir a tua voz. A tua palavra é a tua verdade, é a tua voz para nós, e pedimos que pelo teu Espírito o Senhor nos ilumine e nos dê entendimento desta verdade para o nosso crescimento. E que sejamos, ó Deus, fiéis na proclamação desta verdade, que os meus lábios falem segundo a tua verdade, para a glória do teu nome, para a nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem sido uma jornada tão interessante nesses últimos estudos que fizemos aqui em 1 Pedro. Desde o capítulo 2, o que nós vemos é Pedro falando a respeito do valor da nossa convivência com as outras pessoas, das nossas convivências nas diversas áreas que são comuns a nós todos os dias. E Pedro está concluindo o tópico que ele começou lá atrás, quando ele falou sobre submissão. Quando ele começou a falar sobre submissão. Ele falou que nós devemos ser submissos às autoridades constituídas, que nós devemos ser submissos aos senhores, sendo servos obedientes e servos dedicados, mesmo que haja problemas. Nós devemos agir como submissos, como cônjuges, maridos para com as suas esposas, esposas para com seus maridos. E ele explicou como isso tudo é feito, como tudo isso é possível, como isso se enquadra dentro da proposta de Deus de que nós estejamos entendendo o valor de todas as pessoas e de todas as nossas relações, para que nós possamos conviver bem, para que nós possamos, como igreja, fazermos o nosso papel de individualmente crentes e, como igreja, sermos reconhecidos como o verdadeiro povo de Deus, através da fidelidade e através da obediência dos princípios da sua palavra. E agora, ele termina essa sequência falando-nos a respeito da importância de termos uma submissão entre todos nós, como irmãos na fé, de tal forma que isso gere unidade, dando-nos uma ideia de que nós podemos e devemos nos esforçar para abençoarmos uns aos outros. A pergunta que gostaria de fazer antes de mais nada, e que você tivesse pensando e procurando resposta durante a exposição da Escritura, é: como eu posso ser um instrumento abençoador dos meus irmãos na fé? Como Deus pode me preparar para que eu seja um instrumento útil, eficaz, não para queda, não para desvio, não para questionamento da fé, muito pelo contrário,
a minha vida e o meu testemunho e toda a minha existência ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar o meu irmão. Se observar bem o texto, ele começa no verso de número 8, dizendo: finalmente, sede todos. Depois dele falar de várias classes, citando algumas delas aí dos nossos relacionamentos, o que ele traz é finalmente. Ele trata como o cristão deve viver. Tanto no começo, quanto na conclusão que ele fez, lá no capítulo 2 e agora, ele está se referindo a todos. Lá no início ele falou para todos os cristãos: todos nós devemos ser submissos às nossas autoridades. Depois ele falou que o servo deve ser submisso ao seu senhor, o senhor à realidade do seu servo, a esposa ao marido, o marido à esposa. E agora ele diz: todos nós devemos agora, e ele volta à ideia do geral, devemos agora entender o que Deus tem individualmente para cada um de nós e coletivamente para todos nós. A expressão aqui, todos, ela dá essa ideia tanto de cada um, cada indivíduo, como da ideia de coletividade. A expressão ela pode ser usada dessas duas formas, ela pode ser compreendida dessas duas formas. A comunidade cristã, a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, chamado aqui como todos, são aqueles que espera-se que vivam num relacionamento cristão. Ou seja, que vivam num relacionamento que tem a ver com a sua vida com Deus. Não existe um outro lugar onde há uma expectativa tão grande quanto no meio da igreja do Senhor Jesus, no meio do povo de Deus, de encontrar um grupo coeso, de encontrar um grupo que tem planejamentos e ideias comuns, que tem esforços comuns e que valorizam as pessoas de uma maneira igual. E é exatamente isso que Pedro vai nos mostrar. No verso 8, o que me parece aí no texto é que ele está falando do nosso relacionamento com os nossos irmãos, a igreja uns com os outros, os membros. No verso 9, o que me aparenta é que ele está falando do nosso relacionamento individual como cristão e a igreja como coletivo de crentes, ou um somatório de crentes, no relacionamento com os incrédulos. E vamos lá. Primeiro, na igreja, no verso de número 8. Ele vai nos mostrar aí, Pedro, o servo do Senhor Jesus, que está ensinando uma igreja que passa por várias dificuldades contextuais de existência, até mesmo de proteção da própria existência de vida, porque a igreja era perseguida, como eles deveriam viver. E a primeira coisa que ele diz aqui, e depois ele vai falar mais 4 dessas características, é que a igreja deve viver uma unidade. Ele não está falando de uniformidade, mas ele está falando de unidade. Aquela ideia de que no somatório, a hora que você vê o fim, o somatório, 1 mais 1 mais 1 mais 1, você, eu e o outro, e você olha para a igreja, você não olha só o indivíduo, mas você vê, antes de mais nada, que existe um só coração. A ideia aqui é de igual ânimo. Ele diz: sede vós de igual ânimo. Essa expressão ânimo aqui seria melhor traduzida tenham todos uma mesma mente, pensem de uma maneira concorde ou concordantemente. Encontramos uma grande variedade de pessoas dentro da igreja, que tem uma história de vida completamente diferente, dentro do próprio lar que cada um de nós vivencia. Que estamos inseridos em circunstâncias de dificuldades diferentes, de culturas individuais e familiares diferentes.
Sem falar daquelas coisas que são próprias do indivíduo, que determinam a sua própria individualidade e a forma com que ele reage como um indivíduo a todas as circunstâncias. Mas associado a isso, você e eu, nós temos também uma diversidade de habilidades diferentes do outro. Nós temos habilidades tanto naturais, são chamados talentos, como habilidades que o Espírito de Deus nos concede, que são habilidades espirituais, que devem ser usadas para a edificação da igreja, que também são habilidades diferentes. As que eu tenho não necessariamente têm a ver com aquelas que você tem. E o somatório daquilo que Deus me habilitou é para um exercício específico cristão, e o seu somatório é outro. Todas essas questões apontam para uma realidade que nos faz seres diferentes. E agora vem o Pedro, o apóstolo, o servo de Deus, orientado pelo Espírito, e diz sabiamente que nós devemos ter um ânimo igual. Ou seja, nós temos que ter uma mente que concorda. Nós sabemos que existem diferentes formas de pensar. Nós sabemos que existem entre nós opiniões diferentes em várias coisas. O que Pedro está sugerindo aqui, queridos, e ele já deu uma sequência anteriormente, é que os cristãos, que somos eu e você, e nós como povo de Deus, sejamos governados pela mente de Cristo. Essa é a unidade, a mente de Cristo. De tal forma que as diferenças não venham a nos dividir, mas que sejam tratadas de maneira bíblica, de tal forma que elas possam, ao invés de nos fazer separar ou diminuir, venha a nos enriquecer e nos fazer pensar maior. Assim, ele vai exortar os crentes a viverem harmonia. A expressão de Pedro aqui é que os crentes, naquele momento de grande dificuldade, eles deveriam entender ou pensar que, como igreja, eles deveriam ser harmônicos, eles deveriam ter uma unidade segundo a verdade de Deus, que dá para eles um planejamento, uma sequência, uma vivência, um esforço, uma alegria comum. E isso é muito bom. Em nenhum outro lugar isso é possível como é dentro da igreja do Senhor Jesus. Porque aqui nós temos, queridos, todas as ferramentas para que isso possa acontecer. Primeiramente, eu e você só podemos ser salvos através da fé em Cristo Jesus. E a fé que nós temos em Cristo Jesus, eu, você e todos aqueles que creem no Senhor Jesus, só temos essa fé porque o verdadeiro Deus, o único Deus, o mesmo Deus que eu creio e que você crê, foi aquele que veio no meu coração e no seu coração e em cada coração e regenerou e abriu os nossos olhos da alma para que pudéssemos ser desnudados e percebêssemos o nosso pecado e pudéssemos contemplar a esse mesmo e único e verdadeiro Deus, como Deus de graça, de amor, de misericórdia, de perdão, de salvação, e da mesma forma que eu creio no Senhor Jesus e sou salvo, você também é. Tudo começa na unidade da fé. É por isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que nós vivemos na unidade da fé. E ela não pode ser deixada de lado, porque nós viemos de uma mesma fonte. Ontem a gente estava no carro, vindo de Brasília, e nós conversávamos um pouco a respeito disso, e nós estávamos ouvindo uma música chamada Autor da Fé. Autor da minha fé, alguma coisa assim. O Logos canta essa música. Linda letra, que dá exatamente essa ideia. É Ele quem é o autor da minha fé. De qual fé? De todo aquele que crê no Senhor Jesus. Nós temos unidade, nós temos um único Deus. E o Deus que nós cremos, irmãos, é o Deus poderoso,
é senhor da igreja. Nós somos dele, propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos filhos e ele é o único pai. Nós temos a Cristo como filho primogênito, o nosso irmão primogênito. Nós todos, quando cremos no Senhor Jesus, recebemos de Deus o Santo Espírito. Nós temos algo em comum. E para terminar tudo isso, e para ficar bastante claro como é possível essa unidade de pensamento ou de direcionamento de vida, nós temos um único princípio regulador. Daquilo que é verdade e daquilo que não é verdade. Daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Daquilo que orienta de maneira correta, que é a sua palavra, a palavra de Deus. Então, essa ideia aqui de Pedro, ela não é estranha. Por mais que haja diferença entre nós, de formação e tudo mais, como disse agora mesmo, que gera essa individualidade, nós temos uma unidade em Cristo. E Pedro diz que nós devemos nos lembrar disso, para que nós possamos edificar uns aos outros. E existem algumas circunstâncias da vida cristã que nós, individualmente, precisamos ser auxiliados pelos nossos irmãos. Em alguns momentos da vida cristã dos nossos irmãos, nós precisamos auxiliá-los. Sabe por quê? Porque existem alguns momentos em que cada um de nós pode tirar os olhos do autor da nossa salvação, desprezarmos o Pai que nós temos, sermos desobedientes. Podemos, em algum momento, desonrar o Espírito que habita em nós e quebrarmos princípios da Escritura. E esse é o momento que a igreja deve, de maneira amorosa, sábia, de maneira resgatadora, ser instrumento na vida daquele que está saindo da unidade, para que ele possa ser, pelo amor e as verdades que nos unem, resgatado. Você sabia que você tem responsabilidade com o seu irmão na fé? É muito comum a gente dizer que nós não metemos o dedo na vida dos outros. Alguns dizem da colher, né? No casal lá, no relacionamento do casal. Eu não estou nem me referindo a isso, eu me refiro à vida uns dos outros. E não é necessariamente algo que eu vou fazer para destruir ou para envergonhar. Mas eu preciso ser instrumento para que eu traga de volta aquele que saiu da unidade. E que está vivendo como ovelha perdida. Como ovelha desgarrada. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, numa parábola, diz que o bom pastor é aquele que sai, vai lá e busca a ovelha perdida, porque é mais importante essa que está perdida do que todas aquelas que já estão no aprisco. Porque essas aqui já estão juntas, já estão se protegendo, já estão no lugar de proteção. Elas não se desviaram daquilo, mas aquela que está perdida, ela precisa ser auxiliada. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 15, ele argumenta sobre quando nós temos diferenças. Ele diz assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Como Deus faz isso? Deus faz isso agindo diretamente, faz isso através do seu Espírito, faz isso através da sua palavra, faz isso através da igreja, do corpo de Cristo. Paulo, também na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 10, diz o texto que ele foi informado que havia entre os membros da igreja divisões. Ele diz assim no capítulo 1, verso 10:
Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, isso caracteriza a igreja do Senhor Jesus. A verdadeira igreja do Senhor Jesus, abençoada e abençoadora, é uma igreja que busca uma vivência coesa e de unidade naquilo que Deus nos dá, para que possamos viver essa coesão, essa unidade, sendo bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor, tanto interna quanto externamente. Uma outra característica desta igreja que abençoa, que o texto nos traz, é o sermos compadecidos. Muito interessante, porque essa palavra vem da expressão patos, ou patia, ou empatia. O compadecido é aquele que é compreensivo, ele é responsivo, ele convive com aquilo. O que é ter compaixão? Uma outra tradução diz que é ter simpatia um pelo outro. Alguns entendem que ter simpatia é achar alguém legal de você conviver com ele. Mas a ideia de simpatia aqui não é essa. A ideia aqui não é tanto alguém sentir pena do outro, por exemplo, ou coisas mais direcionadas a isso. Ter compaixão de alguém, ou ser compadecido para com alguém, é você compartilhar sentimentos comuns. Sejam eles bons, sejam eles não bons. Sinto sua dor. Eu reconheço sua dor, por exemplo. E isso, em alguns momentos, tem se tornado até meio banal no meio nosso. Eu sinto a sua dor. Peraí, o que significa sentir a sua dor? Porque no sentido real, isso é realmente ser compadecido. Nós somos chamados para sentir a dor e a alegria uns dos outros. Para convivermos com as realidades uns dos outros. O apóstolo Paulo, ele diz que estava pronto a se alegrar com os que se alegravam e para chorar com aqueles que choravam. Para viver compadecido, com empatia para com aquelas pessoas. Romanos capítulo 12, verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ter simpatia ou paixão compartilhada, um sentimento compartilhado do outro. Queridos, nós devemos compartilhar as paixões uns dos outros, as realidades uns dos outros. Existem tantas oportunidades de vivermos isso, principalmente nos dias contemporâneos. Nós, nas nossas reuniões de oração, por exemplo, nós temos intercedido por famílias enlutadas. Hoje nós devemos ter 10 a 12 famílias que nós estamos orando, enlutadas. Hoje. Mas já passaram por aquela lista, eu não vou exagerar, mais de 50 nomes de famílias. Foi mais do que isso. Nesses dias, nesses últimos tempos. E nós oramos por essas pessoas. Pelas paixões, pelas circunstâncias que essas pessoas estão vivendo. Sentindo a realidade dessas pessoas. Por aquelas pessoas que estão angustiadas com as enfermidades. Interessante, quando a minha filha Thaís contraiu o Covid, a gente pôde perceber alguma coisa que algumas outras famílias já haviam passado e que a gente sabia que causava desconforto. Mas quando acontece dentro da casa da gente, a gente vê isso com maior clareza. Né, Marcos, Milene? É um desconforto terrível, a gente fica meio temeroso porque nós não sabemos para onde isso tudo vai. Havia uma idosa ainda na sua casa, né? A sua mãe, Milene.
causa ansiedade. E nós orávamos por isso, porque nós sabíamos que aquilo estava trazendo um desconforto mais do que físico, era emocional, era uma ansiedade, era uma necessidade de um irmão. E era como se nós sentíssemos isso e nos ajuntássemos a isso. Nós sabemos agora mesmo que a Emanuele vai fazer uma cirurgia amanhã. E a gente fica também, do mesmo jeito que ela fica tensa, a gente fica tenso. Mas cada uma dessas sensações que nós temos, irmãos, é para que juntos nós possamos estar diante de Deus. E como crentes, orando uns pelos outros. Buscando no Deus da graça aquilo que, de maneira mais objetiva, existe de necessidade nas pessoas. Se um de nós tiver grandes sentimentos de adoração também, que é um sentimento de alegria, nós devemos compartilhar isso uns com os outros. A própria alegria e o motivo da alegria. Essa semana, um irmão da nossa igreja, membro da nossa igreja, ele tomou posse num cargo tão diferente, uma vitória. E eu me lembro que eu coloquei lá, olha irmãos, esse irmão foi empossado como desembargador do Estado. Graças a Deus. Eu estive lá e eu tive o privilégio de ver aquele irmão, no seu discurso de posse, a única coisa que ele fez, e ele disse, eu vou fazer só uma coisa aqui, eu só vou agradecer. E ele gastou um tempão agradecendo a Deus e tudo aquilo que Deus fez pela vida dele até hoje. Depois ele agradeceu a esposa, os filhos, até a igreja ele agradeceu. Igreja Presbiteriana Vida. Mas ele agradeceu, antes de mais nada, a Deus por tudo que ele fez na vida desse irmão. E nós devemos saber disso, para nós agradecermos a Deus também pela vida do nosso irmão. Ontem houve o casamento de um casal que está na nossa igreja. Ela é membro da nossa igreja e ele vindo. Deus está tratando, abençoando aquele casal. Graças a Deus por isso. Mas existem momentos difíceis e coisas difíceis, e momentos tristes e momentos alegres. A ideia aqui, irmãos, é de sermos compadecidos, termos empatia com estas realidades. E eu fico imaginando como que nós podemos levar os nossos irmãos a terem vontade de adorar com a gente. Tem dia que a gente diz, nossa, hoje o culto foi uma bênção na minha vida. E como isso transmitiu ao seu irmão a mesma alegria. Essa é outra característica muito, muito importante para nós como igreja. Depois o texto diz que nós devemos ser fraternalmente amigos. A expressão aqui é ter amor fraternal. Existem outras traduções que a gente vai encontrar por aí. Na Nova Versão Internacional Portuguesa, ela traduz como amem-se fraternalmente. Numa outra, em inglês, diz amem-se como irmãos. Sabe por quê? Porque a expressão usada aqui, que é a Filadelfia, essa expressão significa amor de irmão. Por isso que é traduzido em versões de maneira diferente. Fraternalmente amigos, ou seja, seja amável como um irmão deve ser com o irmão, com a irmã. Aquele que ama alguém como um irmão, companheiro em amor. Não é uma amizade qualquer. É uma amizade que tem sentimento, que tem valor, que agrega história, que agrega valores, relacionamentos, responsabilidades, porque as amizades verdadeiras, elas têm isso. Pedro já tinha falado sobre esse tipo de amor no capítulo 1, e nós estudamos isso no verso de número 22. Lá ele diz assim, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, verdadeiro. Agora, nós temos essa
expressão aqui, amem-se fraternalmente. O escritor, que é Pedro, ele não está pensando no amor fraternal de uma maneira geral, que eu devo ter para com as pessoas, mas num amor especial que eu devo ter e que deve unir os crentes em Cristo. Porque Ele nos amou primeiro. Aquele amor que o apóstolo Paulo diz que Deus resolveu nos escolher antes da fundação do mundo, dando a ideia de que Ele resolveu colocar o amor dEle sobre nós antes da fundação do mundo. O nosso relacionamento com Cristo, o nosso Senhor, nos coloca na mesma família. E como essa família, ela tem que ter uma evidência. E a evidência melhor da fé genuína que caracteriza a igreja é um amor, mas não um amor superficial. É um amor, pelo contrário, caloroso, uns pelos outros, como irmãos e como irmãs. Um casal que veio para a nossa igreja um tempo atrás, eles estavam dizendo que eles estavam achando muito ruim porque o culto era muito rápido e todo mundo chegava bem rápido, ficava cada um nas suas cadeirinhas todas separadas por causa da pandemia, e a hora que terminava saía todo mundo como se fosse um bando, né? Rapidamente, mas sem encostar um no outro. Tudo bem. E ela disse, mas eu queria conhecer, pelo menos saber o nome das pessoas, conversar um pouquinho. Falei para ela, chega mais cedo. Chega mais cedo e fica mais ali perto da porta. Tipo como quando eu faço quando termino o culto, que fica lá na porta. Chega mais cedo. A hora que as pessoas forem chegando, já vai soltando a matraca e vai conversando com essas pessoas. E ela fez isso. Porque ela queria ter convívio, ela queria ter alguma coisa mais próxima, mais calorosa. Isso nos caracteriza. Quando nós não estamos presencialmente, a gente sente falta. Eu sei que os irmãos que não estão podendo ainda vir, sentem falta dessa convivência calorosa. Isso não quer dizer que deixamos de amar, mas a nossa expressão, ela fica distante. Ela fica distante fisicamente, isso acaba nos afetando. E é por isso que muitos resolvem estarem presentes e tomarem todos os cuidados. Então observa bem que essa ideia de amor fraternal, de amor de convivência, isso nos caracteriza. Nos caracteriza tanto que intriga o mundo. Porque o que caracteriza o mundo contemporâneo, queridos, é a individualidade, cada um na sua. Hoje os próprios casamentos, eles já são caracterizados no seu início, no seu desenvolvimento, por essa individualidade. Hoje as pessoas já pensam na possibilidade da separação antes de se casarem. Por incrível que pareça. Apontando para uma degeneração de um princípio básico da existência humana, que é a convivência, o relacionamento. Você sabia que a individualidade ou individualismo contemporâneo, ele aponta para uma enfermidade contemporânea? Porque quando o indivíduo quer viver separado, normalmente isso acontece porque ele não está bem. Mas a igreja do Senhor Jesus não tem essa característica. Porque ela tem essa necessidade. E segundo Pedro, é algo que nós devemos nos esforçar para viver. Quarta característica que o texto traz. Misericordiosos. Ter fortes entranhas. A ideia no original é essa. Você ter entranhas que sentem, né? Ser compassivo, ter um bom coração. Essa é a ideia de alguém misericordioso. Lembre-se do seguinte, todo envolvimento que você tem a favor de uma outra pessoa vai começar com o fato de você sentir
qual é a realidade daquela pessoa. Eu só vou engajar com uma pessoa que precisa de ajuda se eu, de alguma forma, não só souber das dificuldades dessa pessoa, mas de alguma forma sentir a aflição dessa pessoa. Aquele que é misericordioso, ele tem o coração mole, que é diferente do coração duro ou de dureza de coração. Quem tem dureza de coração nunca será misericordioso. Ele vai ser duro. O ato dele vai ser sempre punitivo e de juízo. Mas a relação que Pedro traz de características da igreja não é de dureza de coração, não é de rispidez, não é de dureza, não é de legalismo, mas de misericórdia. Isso caracteriza o povo de Deus. Isso caracteriza a ação de Deus para conosco, queridos. Porque Cristo foi misericordioso. Ele morreu em nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores, diz Paulo. Apesar de quem nós éramos, Ele sabia quais eram as nossas necessidades. E Ele sabia que nós não poderíamos resolver a necessidade nossa, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A não ser que Ele fizesse alguma coisa, nós nos manteríamos nisso. E ao invés dEle nos punir, Ele manda o Pai, o seu Filho, e o seu Filho vem, e o seu Filho obedece, e o seu Filho não peca, o seu Filho não foge da luta, daquela responsabilidade que ele tinha, ele não foge da cruz, ele não foge do martírio, daquela situação cruenta, e ele faz tudo isso a nosso favor, e nós nem merecemos. O ter misericórdia, o agir com misericórdia, é ter um coração amolecido pela necessidade do outro. É por isso que o Senhor Jesus diz que nós perdoamos na medida em que somos perdoados. Na oração dominical, nos perdoe como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Observem bem que essa é uma possibilidade que só pode nascer num coração cristão, verdadeiro. Porque isso não é algo natural para o homem. O homem não tem esse coração misericordioso. O coração do homem é vingativo, é egoísta, ama a si mesmo e defende seus próprios interesses. A palavra que Pedro usa não descreve aqui necessariamente uma misericórdia que tenha a ver com um toque físico. É algo mais instintivo, algo que vem do profundo do nosso coração em direção a outra pessoa. Não é aquela misericórdia demonstrada em limpar a ferida, apesar de que isso é ato de misericórdia, mas é aquele de sentir o outro e poder ajudar o outro lá dentro da sua alma também. Quando nós reconhecemos uma pessoa, olhamos de lado e falamos, puxa, essa pessoa é gentil. O que nós estamos fazendo é reconhecendo uma pessoa que tem um coração misericordioso. Porque normalmente a pessoa gentil, ela age com misericórdia. Seu coração não é duro, não é mesquinho, não é descortês. Sede misericordiosos significa que nós não só devemos auxiliar os nossos irmãos, aliviar as suas misérias, mas também devemos compartilhar, conviver com as suas dificuldades, suas enfermidades, suas fragilidades, suas debilidades. E o que Pedro está sugerindo aqui? Que cada cristão, cada um de nós e todos nós, possamos ser reconhecidos como misericordiosos. Por quê? Porque Deus foi misericordioso conosco e nós aprendemos. E nós, pelo Espírito, podemos viver isso. Portanto, como povo escolhido, diz Paulo em Colossenses capítulo 3, verso 12, diz ele, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Profunda compaixão. E por último,
A última característica que o texto traz é humildes. A ideia aqui de ser humilde é de amar o outro tendo um coração, amar o irmão com um coração terno. A humildade foi aquela atitude demonstrada, aquela virtude demonstrada pela atitude de Jesus, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Aquilo realmente é uma demonstração clara do que significa humildade. Lá em João capítulo 13, a partir do verso 4, os irmãos podem ler sobre isso. Ele deu o exemplo de serviço abnegado, mostrando que ele estava pronto a ser o menor, porque o servo é que lavava o pé de todo mundo. E ele se ajoelha, pega uma bacia de água, coloca uma toalha nas suas costas e começa a lavar os pés imundos dos seus discípulos que haviam passado pelo caminho porento. Ele, que era o líder, se fez servo por todos eles. Humildade é você descer do pódio da vaidade. Lembre-se disso. A humildade é quando você está lá em cima na sua vaidade, você desce daquele lugar. Aquele lugar de honra. Aquele lugar que é de destaque. E começa a olhar para outra pessoa, considerando aquela pessoa superior a você. E você se dedica a essa pessoa. Humildade não é ser pequeno, mas é considerar-se como tal. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 4 diz que Jesus se humilhou, tomando a forma de homem, sendo Deus, e abrindo mão do direito de ser tratado como Deus. Ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, e eternamente é Deus, mas ele resolveu ser tratado como menor, nos mostrando o que é humildade. No capítulo 5, Pedro vai falar sobre isso novamente, quando ele diz aos jovens de que eles devem ser humildes. Depois a gente vai falar a respeito disso. Bom, diante do texto, qual é a proposta final que o texto nos traz? De que no mundo, de uma maneira geral, nós devemos agir com os nossos irmãos assim, com a igreja. E devemos somente assim, sermos bênçãos na vida uns dos outros. Porque existe no nosso meio características que nos qualifica para isso. Tanto individualmente, como coletivamente. Nós temos que nos preocupar uns com os outros, ao ponto de sofrer uns com os outros, mas ao ponto de nos alegrarmos uns com os outros. Ao ponto de ficar triste com aquele que está triste, e de me alegrar com aquele que está alegre. De ficar pobre com aquele que está pobre, porque eu vou ter que repartir o que eu tenho. Mas eu faço isso com alegria. Onde eu posso encontrar isso? Diz Pedro, na nossa relação, na nossa comunhão com os nossos irmãos. Amados, esse era o propósito, o desejo, a intenção de Pedro para a igreja. E é por isso que ele diz essas palavras para ela. Eu confesso aos irmãos que eu tomo as palavras de Pedro como minhas. Eu sei que eu não tenho a autoridade dele, mas na autoridade da palavra, eu quero dizer aos irmãos que eu espero que esta verdade de Deus nos faça, como igreja local, nessa igreja presbiteriana vida, um local onde essas características individuais e coletivas possam ser encontradas em nós. E desta forma, nós possamos abençoar-nos uns aos outros. Para o nosso bem, para o bom testemunho de Cristo e para a glória dele.
Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor, nós te agradecemos porque nós temos em mente a certeza de que nenhuma dessas características são naturais em nós. E que todas elas acontecem na nossa vida a partir daquilo que Cristo é, a partir daquilo que Cristo fez a nosso favor. Obrigado, Deus, porque em Cristo Jesus nós podemos ter um ânimo, uma nova mente, moldada pelo Senhor, pelo seu Espírito e pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor teve compaixão para conosco, Pai. O Senhor sentiu a nossa realidade e nos ensina agora a vivermos a realidade uns dos outros. O Senhor agiu fraternalmente para conosco, Pai, nos tratando como amigos, nos abençoando, nos fortalecendo. E agora nós podemos fazer uns com os outros isso. Apesar de toda a miséria que tínhamos no nosso coração, o Senhor não foi duro, não nos matou, mas o Senhor nos salvou misericordiamente através da morte de Cristo Jesus. E nos ensinou a humildade, para que pudéssemos reconhecer os nossos irmãos como maiores do que nós. Ó Deus, continue a nos habilitar para sermos uma igreja segundo o seu coração, segundo a proposta do Senhor para nós. E que tudo isso, ó Pai, seja para nossa alegria e para a tua glória, para o louvor do teu nome e para bom testemunho entre os homens. Em nome de Jesus nós te pedimos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós hoje e para todos sempre. Amém.